Boa noite, professor. Boa noite a todos. O meu grupo ficou responsável pelo terceiro capítulo do livro História da Educação e da Pedagogia, de Maria Lúcia Arruda Aranha. Meu grupo é composto por Caroline Natália, Ilma Maria, Renata Noêmia, Roseli Lourenço, Stephanie Nunes e Thaís Oliveira. Antiguidade grega, a paideia. Vimos no capítulo anterior as civilizações orientais se desenvolvendo no norte da África e na Ásia. Depois foi a vez da Europa, onde floresceu nos momentos sucessivos das grandes civilizações, a grega e a romana. Periodizações da história da Grécia Antiga. A civilização micênica dos séculos 12 a 20 a.C. Tempos homéricos, 8 a 12 a.C. Período arcaico, dos séculos 6 a 8 a.C. Período clássico, dos séculos 4 a 5 a.C. Período helenístico, 2 a 3 a.C. Boa noite. Eu vou falar um pouquinho sobre a educação. A educação grega estava centrada na integral, corpo e espírito. Os gregos voltavam-se para uma formação do indivíduo como um todo. Paideia é um termo do grego antigo empregado para sintetizar a noção de educação na sociedade inicialmente. A palavra paideia, derivada de paidós, criança, significava simplesmente a criação dos meninos, ou seja, referia-se à educação familiar, os bons modos e princípios morais. Será na mesma Grécia que se inicia um modelo de educação com um sentido relativamente semelhante ao que se utiliza hoje. Na verdade, os ideais educativos da paideia se baseiam em práticas muito anteriores. Os gregos serão os primeiros a colocar a educação como um problema. Na literatura grega surgem sinais de questionamento do conceito, seja na poesia, na tragédia ou na comédia. Assim, em meio à sociedade ateniense, paideia passava a se referir a um processo de educação no qual os estudantes eram submetidos a um programa que procurava atender a todos os aspectos da vida do homem. Entre as matérias abordadas estavam a geografia, história natural, a gramática, a matemática, a retórica, a música, a filosofia e a ginástica. O conceito acabado da paideia torna-se o ideal educativo da Grécia clássica até os dias de hoje. Os ideais da paideia são imitados em praticamente todo o mundo, como um perfeito entendimento de formação social do ser humano. Eu vou falar sobre a pedagogia na Antiguidade Grega. A pedagogia como reflexão sobre a paideia. Os povos desse período da Grécia clássica não dispunham de educação. Suas práticas eram religiosas. Os magos, os sacerdotes e os escribas eram quem ensinavam esses valores. Surgiu a necessidade da formação, onde aparecem os paidagogos, que eram os escravos que ensinavam as crianças. Ao discutir os fins da paideia, esboçaram as primeiras linhas pedagógicas, com questões como o que é melhor ensinar, como é melhor ensinar e para que ensinar. Perguntas pedagógicas que usamos até hoje. Os sofistas. A arte da persuasão. Sofistas, que significa sábio, ou melhor,
professor da sabedoria. Devido às críticas de Sócrates e Platão, a prática sofista foi bem remunerada e teve grande importância para a educação democrática. Enquanto os filósofos pré-socráticos se voltavam para as questões da natureza, os sofistas centravam as discussões moral e política. Os sofistas foram os criadores da educação intelectual e ampliaram a noção da paideia, capaz então de repensar para si mesmo a cultura do seu tempo. Outra obra importante dos sofistas foi a iniciação dos estudos da gramática e desenvolveram a aritmética, a geometria, a astronomia e a música. O diálogo socrático. Sócrates é uma figura emblemática na história da filosofia. Confundido por sofistas, mas não se opunha à maneira pela qual encaminhavam as discussões. Passava horas discutindo em locais públicos. Ele foi considerado um homem sábio diante do oráculo de Delfos. Era um oráculo que eles iam fazer perguntas. Mas ele não se via como sábio e consultou as pessoas que se diziam sábios e descobriu a fragilidade desse saber. Só sei que nada sei, o princípio da sabedoria com antecedência. A primeira parte do método socrático chama-se ironia, que é o perguntar fingindo ignorar. E a segunda parte é a maiêutica, é dar à luz a novas ideias. Sócrates assume uma postura radical, pois não basta descrever ideias, mas saber a essência delas. A utopia de Platão. Bem sabemos que Aristócles era o verdadeiro nome de Platão, 428 a 347 a.C. Ateniense, de família aristocrática e sentindo-se atraído por política, mas sofreu pesado revés ao tentar pôr em prática suas teorias. Você sabia que Platão foi vendido como escravo e alguém o reconheceu e o libertou? Em Atenas, Platão lecionou 40 anos na academia, a um ginásio de ensino superior da cidade. Essa utopia nos mostra que Platão desenvolve ideias avançadas para o seu tempo. Exemplo, o Estado assume a educação e educação da mulher é semelhante à educação do homem. É a alegoria das cavernas. No livro 7... de A República, Platão expõe o mito da caverna. Na verdade, Platão ele tenta usar um tipo de alegoria, ou quem sabe, até uma estratégia para explicar sua teoria. Onde Platão afirma que homens se encontram acorrentados a uma caverna desde a infância, a tal forma que essas pessoas, que esses homens não conseguem enxergar a saída da caverna, mas sempre a entrada da caverna. Conclusão, Platão compara o acorrentado a um indivíduo comum, dominado pelos sentidos e pelas paixões da vida. Aprender a lembrar. Platão propõe, portanto, uma sufocracia, e diz que para um Estado ser bem governado é preciso que os filósofos se tornem reis, ou que os reis se tornem filósofos. Vamos lá falar agora sobre Sócrates repete. 436 a 338 a.C. foi um filósofo e retórico ateniense. Foi discípulo de Geórgias e Tessália. Dedicou-se ao ensino e fundou sua escola de retórica, contemporânea e rival da Academia Platônica. Em sua primeira obra, contra os sofistas, atacava a retórica meramente formalista
vida de os pós-sócraticos. Na segunda metade do século IV a.C., com a conquista messidínica, as cidades-estados gregos perderam a autonomia depois dessa época. Os tempos ficaram mais conturbados pela expansão do Império Alexandrino. A insegurança das guerras e o contrato com o pensamento oriental mudaram o centro das reflexões filosóficas. Isso foi um pouco de cada um. Conclusão. Ao longo desse período, nos tempos heróicos até o helenismo, o ideal grego de educação sofreu várias alterações. Nesse período, o cuidado com o corpo era constante, mas passaram a se preocupar e frequentar os ginásios de educação física, esportiva e também literatura e retórica. Outro aspecto a ser realçado é que, por pertencer a uma sociedade escravista, os gregos desvalorizavam a formação profissional e o trabalho manual. Sendo o berço das primeiras teorias educacionais, a Grécia ainda viveu grandes polêmicas com Sócrates, Platão e Aristóteles. Embora Platão e Aristóteles não influenciaram a educação do seu tempo, a contribuição dos filósofos clássicos para a pedagogia encontra-se na concepção de natureza humana, cuja essência é a racionalidade. Para Platão, a educação é o instrumento para desenvolver no ser humano tudo o que define sua essência. Para Aristóteles, a educação é um processo de passagem na potência para o ato. E segundo o pedagogo Tucholsky, do século XVIII, representa a primeira tentativa radical e apaixonada de oposição pedagógica da essência e a perspectiva para uma pedagogia de existência.